Valendo! Já estamos ao vivo. Hoje, nossa aula número 8. Continuando com o estudo das classes de palavras, vamos aqui para o estudo do adjetivo. O que nós já vimos? Substantivo, que é a mãe das palavras variáveis, né? Juntamente com o verbo, claro. E já vimos artigo, né? E vimos que o artigo não é tão simples ou tão raso quanto nós pensávamos e quanto nós tínhamos visto na escola. E agora vamos partir para outro satélite de substantivo, outro determinante de substantivo, que é o adjetivo. Beleza. Na escola, a gente costuma aprender lá desde as séries bem iniciais, lá desde o quinto ano, não sei se o terceiro ano já vê isso, a questão do adjetivo. O que as professoras e professores dessas áreas aí, desses níveis, ensinam? Por questões didáticas. Adjetivo é a palavra que indica uma qualidade do adjetivo, do substantivo, perdão. O adjetivo, palavra que indica uma qualidade do substantivo. Beleza. É fácil, é didaticamente mais fácil para a criança entender e tal. Só que, de repente, aparece uma frase onde tem assim: João é feio. Destaque o adjetivo da frase: João é feio. Aí o garotinho ou a garotinha internalizou que adjetivo é a palavra que indica qualidade. Aí diz: não, aqui não tem essa qualidade. Eu tenho a palavra João, que é substantivo, que indica nome de pessoa, tal, e eu tenho feio. Ninguém é uma qualidade, ninguém vai chamar feio de qualidade. Ninguém vai dizer que feio é uma qualidade. Portanto, aqui não tem um adjetivo. Aí a cabeça do garotinho fica confusa. Porque ele procura uma qualidade nessa frase e não encontra. Porque feio não é qualidade. Meu celular está quebrado. Não tem a qualidade aí. A, a casa está suja. Também não tem a qualidade aí. Então, se eu digo ao meu aluno que adjetivo é a palavra que indica a qualidade do substantivo, eu estou passando para ele uma informação não errada, mas incompleta. Porque não indica só qualidade, né? Indica característica, inicialmente. Então, se eu digo que o adjetivo é a palavra que indica característica do substantivo, já é mais abrangente do que eu dizer somente que é a palavra que indica a qualidade do substantivo. Tá certo? Então, com essa informação em mente, nós vamos entrar na parte da definição do adjetivo. Como nós sempre trazemos, o ponto de vista semântico, né, que é o ponto de vista do significado, do sentido, o ponto de vista morfológico e o ponto de vista sintático. Do ponto de vista semântico, o adjetivo é um caracterizador, um modificador do sentido do substantivo. Então, indica uma característica e não somente uma qualidade. Tá certo? Então, não vamos confundir mais essa história de adjetivo indica qualidade. Não, indica característica. Ele modifica o sentido do substantivo, só que indicando uma característica. Não somente uma qualidade, ou não somente um defeito, uma característica. Característica pode ser o defeito, pode ser a qualidade, pode ser o estado. Tá certo?
os alunos doentes foram liberados. Doentes, o estado como os alunos se encontravam. Não é uma característica, não é uma qualidade, não é um defeito. Tá certo? Não é uma característica, não é qualidade, não é defeito. É o estado como o aluno se encontra. Eu tenho um adjetivo aí. Se eu fosse fazer uma análise sintática desse adjetivo, alunos doentes, eu iria dizer que esse doentes é um adjetivo que está exercendo a função de adjunto adnominal, porque está junto ao substantivo. Nós vamos ver isso aí nas aulas de análise sintática. Mas desde já eu vou preparando o terreno, né, fazendo sempre essa ligação da palavra morfologia com a função da palavra sintaxe. Tá certo? Do ponto de vista morfológico, o adjetivo, o que ele vai fazer? Ele vai variar em gênero, número e grau. Tal qual o substantivo, nós vimos que variava. Gênero, número e grau. E ele varia exatamente para concordar com o substantivo, que é o conceito, a regra geral de concordância nominal. As palavras variáveis que se relacionam com o substantivo devem se flexionar para concordar com ele. Então, o adjetivo é uma dessas palavras variáveis que vai se flexionar para concordar com o substantivo da oração. Por isso eu falei, os alunos doentes. Observe que o substantivo alunos é o núcleo dessa oração. Alunos, substantivo. Ao lado de alunos, eu tenho um determinante, artigo. Depois de alunos, eu tenho outro determinante, adjetivo. Os alunos doentes. Observe que tanto os, artigo, quanto doentes estão no plural. Por quê? Porque o substantivo alunos está no plural. Como não existe doentas, o adjetivo ficou ali só no plural. Não teve flexão de gênero. Mas o artigo, os, masculino, plural. Para concordar com o substantivo, masculino, plural. É essa tal da variação. As palavras variam, se flexionam para concordar com o substantivo. Todas as palavras, as variáveis. Tá certo? As invariáveis, como o próprio nome sugere, não mudam, não se flexionam. Portanto, não variam. Então, do ponto de vista semântico, é um caracterizador, é um modificador. Do ponto de vista sintático, ele varia em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, tá certo? Que nós vamos ver que não é só, como lá no substantivo, aumentativo e diminutivo. Lá o grau é esse. Aqui no adjetivo, será que é o mesmo? A variação de grau é a mesma? Adjetivo aumentativo e adjetivo diminutivo? Será? O que vocês acham? Vão pensando aí. Do ponto de vista sintático, olha só. O adjetivo, já falei isso aqui numa aula. Eu acho que foi aqui. Ou foi no curso de redação, não sei. Eu já falei. O adjetivo, ele exerce duas funções sintáticas. E é preciso que você saiba disso. Que você memorize isso. Acabei de postar uma frase lá no Instagram dizendo que ninguém aprende aquilo que não memoriza. Então, você memoriza isso. O adjetivo tem duas funções sintáticas. Ele pode ser um adjunto adnominal, quando aparece junto ao substantivo, ou ele pode ser predicativo do sujeito ou do objeto. Tá certo?
eu tenho o predicativo do sujeito e eu tenho o predicativo do objeto. Esses dois tipos de predicativo são exercidos, geralmente, por um adjetivo. Então, a função do adjetivo é, as funções são adjunto, adnominal ou predicativo do sujeito ou do objeto. É preciso que você internalize isso. Internalize isso. Decorem, ou tente decorar os conceitos. Ah, professor, mas lá na prova do concurso não vai pedir para eu dizer o que é um adjetivo. Vai pedir para eu dizer que o adjetivo é um caracterizador. Não. Mas vai pedir para você identificar, por exemplo, um adjunto adnominal. E você tem que saber que a palavra que exerce a função de adjunto adnominal é um adjetivo. Se você vai para a prova com essa certeza, com essa convicção, cara, não vai ter como errar. Né? Por isso que eu venho falando. A análise não é sintática, é morfossintática. Você olha a palavra no campo da morfologia e olha que função sintática ela exerce. Nós vimos na aula passada os artigos. Qual função os artigos exercem? Quem lembra? Sem colar. Quem lembra? Função sintática do artigo. Eu vou até olhar se alguém responder lá no chat, porque aqui eu não estou ouvindo ninguém falar, não. Pronome. E os grilos cantam. Então aí, qual a função sintática dos artigos? Falei na aula passada. Sujeito. Não. Pronome. Não. Pronome é morfologia também. Falando de função sintática. O adjetivo exerce duas funções. O adjetivo. Adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Exatamente. A única função que o artigo sintática, que o artigo desempenha, é de adjunto adnominal. O adjetivo tem duas funções. Pode ser adjunto e pode ser predicativo. Mas os artigos, adjunto adnominal. Porque ele vai estar sempre próximo ao nome ali. Por isso que é adjunto adnominal, tá certo? Não esqueçam mais disso. Anotem aí, façam anotações. Como eu venho falando, estudar bem mais do que você estar numa sala presencial, ouvindo o professor explicar o conteúdo, ou aqui numa aula online como essa, se não estiver anotando, escrevendo, fazendo anotações. Né? Algumas coisas, muitas coisas, durante a aula eu digo, mas não estão no slide. Então, são informações relevantes. Portanto, você já anota no seu... olho na tela e ouvido também, e o caderninho aqui ao lado. É importante, eu anoto. Esse material vocês vão receber, quer dizer, já receberam, né? Eu já botei aí para vocês, essa parte de adjetivo já está aí com vocês desde semana passada. Depois vão receber a aula gravada. E o caderninho, as anotações. Quando você for rever a aula, aí você amplia o seu leque de anotações. Agora você anota o que der para anotar. É para anotar tudo? Não. Que foi importante. Informação importante. Um detalhe que você acha que é importante, que vai lhe servir para as aulas futuras. Estudar é isso. É penoso. Estudar é penoso. Por isso que a galera não quer estudar. É penoso. Grave isto. As classes gramaticais que são modificadas por um adjetivo são o substantivo, o pronome, qualquer palavra de valor substantivo, ou seja, verbo no infinitivo, por exemplo, e até uma oração substantiva. Todas essas classes, elas podem ser modificadas pelo adjetivo. Ou seja, o adjetivo modifica o substantivo, o adjetivo pode modificar o pronome, o adjetivo pode modificar o numeral,
ou pode modificar qualquer palavra substantivada ou de valor substantivo. Olha só, alguns exemplos. Rocha Lima e Celso Cunha eram excelentes. Eu tenho dois gramáticos aí, Rocha Lima e Celso Cunha. E eu tenho aqui o adjetivo excelentes, modificando esses dois substantivos. Observe que o adjetivo excelentes, ele está distante dos dois substantivos. E ele está ligado a esses substantivos por um verbo de ligação. Eram, VL. Então, o que é que excelentes está indicando aqui? Qual a função sintática de excelentes? Morfologicamente, é adjetivo. Mas sintaticamente, é o quê? Você vai lembrar. O professor disse que o adjetivo ele pode ser predicativo do sujeito, pode ser predicativo do objeto e pode ser adjuntado nominal. E agora? Esse adjetivo é o que aí, sintaticamente? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Do sujeito. Olha só. Vamos provar. Rocha Lima e Celso Cunha são os núcleos do sujeito. Aqui está um sujeito composto. Eu tenho dois núcleos. Rocha Lima, Celso Cunha. E aqui eu tenho o verbo de ligação. Não está no slide. Não é aula disso, mas eu vou adiantar e dizer que a única função do verbo de ligação é ligar o sujeito à sua característica. Ou seja, é ligar o sujeito ao seu predicativo. Acabou. É mais para nada o verbo de ligação. Por isso que é chamado de verbo de ligação, que ele liga o sujeito da oração à sua característica. E essa tal característica é um predicativo do sujeito. Carlos, aí Oi. quer dizer, então, que toda vez que for, tiver um verbo de ligação, a frase que vier, o que vier na frente é o predicativo do sujeito, é assim? Sempre. Sempre. Anote aí. Toda Não, frase. agora eu manjei, porque os verbos de ligação eu tenho tudo decorado. Pronto. E é o que eu aconselho direto. Decore os verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, Se parecer, está continuar, permanecendo, virar, andar, tornar-se. Memorizou isso aí? Pronto. Qual é o próximo passo? É saber que olhou para o predicado, viu que existe ali um verbo de ligação, obrigatoriamente vai ter um predicativo do sujeito. Não existe oração com verbo de ligação que não tenha predicativo do sujeito. Não que eu conheça. Tem verbo de ligação, tem predicativo do sujeito. Professor, então, o predicativo, o predicativo do sujeito, ele só acontece com verbo de ligação? Não. O predicativo, ele pode, esporadicamente, aparecer com o verbo significativo. Ou seja, com o verbo que indica ação. Com o verbo que indica acontecimento. Pode acontecer. O predicativo não acontece só com o verbo de ligação. Mas, sempre que tem verbo de ligação, obrigatoriamente tem predicativo do sujeito. Tá certo? Olha só. Isso aqui é uma questão lá de sintaxe, mas eu vou adiantar aqui. E minhas aulas são assim. Pega daqui, puxa dali e vai lá. Olha só. O professor, isso é um R bem massa aqui. Saiu chateado da sala. Ô, letra doida. Saiu chateado da sala. Olha só que lindeza aqui do negócio. Quem é o sujeito dessa oração? Professor. Professor. Tá aqui o sujeito. Quem é o verbo aí? Saiu. Saiu. A próxima pergunta é: esse verbo é um verbo de ligação ou é um verbo significativo? Acho que é de ligação, porque ele disse de se liga ao chateado, não? Que é uma qualidade. Mas, olha só. Saiu indica uma ação de sair. Então, se indica uma ação, ela é significativa. Certo? É uma ação. Sair.
Então, olha só. Aqui eu tenho um verbo significativo. E chateado seria o quê? Adjetivo. Adjetivo morfologicamente. E sintaticamente seria? Adjunto nominal. Ou Não. não? Júnior, boa tentativa. E eu até entendo e levo a pensar isso. Só que observe. Olha a grande dica, a grande sacada. Seria predicativo do sujeito. Predicativo, é verdade. Isso. Olha a grande sacada. Essa sacada vale a aula toda. Só é adjunto nominal se estiver junto do nome. Olha o artigo aqui na função de adjunto nominal. Junto ao nome. Quando existir um verbo entre o predicativo, aliás, o adjetivo e o substantivo, esse adjetivo será predicativo do sujeito. Olha só. Só para explicar o exemplo que eu dei. Aliás, a dica que eu dei. Chateado é um predicativo. Mas, professor, você disse que todo verbo de ligação tem predicativo do sujeito. Sim, mas eu também disse que não é obrigatório o verbo ser de ligação para que exista um predicativo. Aqui, o verbo não é de ligação e eu tenho um predicativo. Ou seja, o exemplo foi para provar que o verbo, que o predicativo do sujeito também pode vir junto com o verbo significativo. Tá certo? E o macete era aquele. Só vai ser adjunto se estiver perto, próximo, junto. Tranquilo? Se tiver um verbo entre eles, já tira a possibilidade de ser adjunto nominal. Tá certo? Memoriza isso. Toda frase com verbo de ligação tem predicativo do sujeito, mas o predicativo também pode ocorrer com verbo significativo. Não impede. Tranquilo? Essas duas coisas que vocês têm que memorizar aí. Olha só, voltei para cá, para a base da coisa. Eles eram excelentes. Aqui eu tenho excelentes, adjetivo, caracterizando ou modificando o substantivo. Aqui eu tenho adjetivo, modificando, se relacionando, caracterizando, ou pronome pessoal, eles, que é o sujeito da oração. Só que aqui é a parte morfológica. É o sujeito da oração, sim, também. Só que aqui a relação deles é assim. Olha só, gente, que negócio interessante. Substantivo se relaciona com adjetivo. O adjetivo se relaciona com substantivo. Morfologia. Mas as duas palavras, o adjetivo, que funcionam como adjetivo e substantivo, elas vão se relacionar da seguinte maneira. Na morfologia, adjetivo com substantivo. Na sintaxe, adjunto nominal ou predicativo com o sujeito da oração. Sintática e morfologicamente a relação. Tá certo? Quando a análise é sintática, vou fazer a jogada entre predicativo do sujeito e sujeito da oração. Quando for análise morfológica, substantivo e adjetivo. Tem que se ligar nessa parte, viu? Tem que se ligar nessa parte. Os dois eram excelentes. O que eu tenho aqui agora? Numeral. Excelentes, caracterizando, modificando numeral. Viver é excelente. O que eu tenho aqui agora? Excelente, caracterizando uma palavra de valor substantivo, que é o verbo no infinitivo. E aqui embaixo eu tenho, acho excelente resolver exercícios de português. Aqui eu tenho excelentes, caracterizando uma oração substantiva. Certo? Então, o adjetivo, ele pode se envolver com esse pessoal aí. Não só com o substantivo, como nós estamos acostumados a ver, mas ele também pode se relacionar com um pronome, com um numeral,
com a palavra de valor substantivo, ou seja, com o verbo no infinitivo, e até com uma oração substantiva inteira. Né? Nós vamos para a prova com o pensamento que o adjetivo vai modificar só o substantivo. Aí quando chega lá e encontra a frase, eles eram excelentes. Eles, porra, eles não é substantivo. E agora? Minha vida foi uma mentira. Porque eu aprendi na escola que o adjetivo se relaciona com o substantivo. Modifica o substantivo. Caracteriza o substantivo. Só que aqui agora eu aprendo que não é só o substantivo. É o pronome também, é o numeral, é uma palavra de valor substantivo. Pode ser uma oração que ele modifica. Tá certo? Então grave isso. Grave isso aqui, que isso aqui é a grande sacada para que você não se perca na hora de analisar uma questão que peça o adjetivo ou peça o valor do adjetivo. Tá certo? Olha só. O adjetivo é uma palavra caracterizadora que modifica normalmente um substantivo, mas nós vimos que modifica mais coisas, né? Por isso, diante de uma frase, você deve notar qual palavra está atribuindo a característica ao substantivo, inicialmente. Essa palavra, muito possivelmente, será um adjetivo. Olha só. Para todos, Chico Buarque. Meu pai era paulista. Meu avô, pernambucano. Meu bisavô, mineiro. Meu tataravô, baiano. Meus maestro, soberano. Foi Antônio, brasileiro. Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. Observe duas situações. Primeiro, eu tenho aqui brasileiro com letra maiúscula e eu tenho aqui brasileiro com letra minúscula. Por quê? Brasileiro com letra maiúscula, nome, e né, como substantivo, como substantivo, e artista brasileiro como uma qualidade, né? Perfeito. Aqui, brasileiro é sobrenome ou nome próprio. Por isso está grafado de maiúsculo. Aqui é adjetivo. Está caracterizando a palavra artista. Esse brasileiro de maiúsculo não está caracterizando o Antônio. É o nome do Antônio. Antônio brasileiro. É o nome próprio. Já aqui embaixo, brasileiro com minúsculo está, letra minúscula, está caracterizando o substantivo artista. E as demais, paulista, pernambucano, mineiro, baiano, soberano, todas elas são substantivos. Estão caracterizando, perdão, são adjetivos, caracterizando o substantivo. Paulista caracteriza pai, pernambucano caracteriza, modifica bisavô, avô, mineiro, bisavô, baiano, tataravô, soberano, maestro, e no finalzinho aqui, brasileiro, artista. Tá certo? Tranquilo aqui? Grave isso. O adjetivo, ele pode caracterizar, como nós vimos agora há pouco, uma oração inteira. Em frases formadas por ser, verbo ser, mais adjetivo, mais oração substantiva. O adjetivo que caracteriza a oração substantiva nunca varia de forma. O adjetivo que caracteriza uma oração substantiva nunca varia, nunca muda de forma. Olha só. É válido que as pessoas estudem muito. Verbo ser, conjugado, adjetivo válido, e que as pessoas estudem muito, oração substantiva. Se nós fôssemos classificar isso aí, que não é assunto para agora, é o estudo lá do período composto,
por subordinação, o que nós teríamos aqui? Olha só que lindo, que lindo, que lindo que nós teríamos aqui. É válido uma oração que as pessoas estudem muito, outra oração. Primeira oração, segunda oração. Professor, é válido? Isso é uma oração? É. Desse tamanho? Desse tamanho. Qual é a condição para que um termo seja considerado oração? Basta ter verbo. Tem verbo, é oração. Sim, mas cadê o verbo? Estou vendo verbo aí não. Está aqui o verbo. Não, tá de sacanagem. É? O verbo é? Sim. Esse é aqui é esse verbo aqui, ó. É o verbo ser, conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele ou ela é. Aqui o verbo. Tem verbo e oração. Pronto. Aqui eu teria uma oração principal. E aqui, que as pessoas estudem muito, eu tenho uma oração, porque eu tenho o verbo estudar, introduzida pela conjunção integrante que, subordinada, porque está completando o sentido da principal, substantiva, oração subordinada, substantiva. Se eu fosse analisar essa oração inteira. Oração principal e oração subordinada, substantiva. Mas isso não é para agora. A ideia aqui é dizer o seguinte: o adjetivo não mudou, ó, não variou. Nem foi para o feminino, nem foi para o plural. É válido que as pessoas estudem muito. Ou seja, em frases formadas com essa estrutura, verbo ser, conjugado ou não, mais adjetivo, mais oração substantiva, o adjetivo não sofre variação, nem de gênero, nem de número, nem de nada. Tá certo? Grave isso. A substantivação do adjetivo. Nós vimos lá no estudo das classes morfológicas, estrutura das palavras, e depois na formação das palavras, para ser mais exato, que existe um negócio chamado de substantivação, que a palavra ela sofre uma transformação, ela passa para a classe dos substantivos, por causa da presença de um artigo. Então acontece o mesmo aqui com o adjetivo. Tá certo? Se o adjetivo permitir a anteposição de um artigo, ele torna-se uma palavra substantivada. Persistente é um adjetivo, analisado sozinho. Mas nessa frase, o persistente aprende com os erros, a palavra persistente sofreu a substantivação por causa da presença do artigo. Virou uma palavra substantivada. Tal qual estudiosos. Estudioso é característica. É adjetivo. Mas nesse contexto, está sendo substantivada. É uma palavra substantivada. É uma palavra analisada como substantivo. Tal qual aqui. Né? Jovens. Os jovens. Se eu digo, você é jovem, jovem é adjetivo. Ele é jovem, ela é jovem, eles são jovens. Adjetivo. Os jovens, aí mudou tudo. Aí jovens virou substantivo. Sofreu substantivação. Certo? Agora vamos entrar aqui na classificação dos adjetivos. Simples, composto, primitivo e derivado. Professor, peraí, você bagunçou agora aí, misturou tudo. Isso aí é substantivo. Essa classificação aí não. Adjetivo também classifica assim. Adjetivo simples, tal qual substantivo simples, tem um radical. E quem entrou desde o início, ou quem assistiu às aulas, quem entrou depois, mas assistiu às aulas todas, sabe o que é radical. Né? É a palavra imutável, é a base da palavra
a partir da qual eu posso formar outras palavras. Então, tal qual o substantivo simples, o adjetivo simples possui um radical. Exemplo, rápido, útil, magro, feroz. Já o composto segue a mesma lógica estrutural do substantivo. Possui mais de um radical. Azul celeste, luso brasileiro, mal educado, vai-se embora. Primitivo segue a mesma lógica do substantivo. O substantivo primitivo, ele não se originou de nada. O adjetivo primitivo também. Azul, quente, frio, pequeno, não se originou de nada. Nenhuma outra palavra. O adjetivo derivado segue a mesma lógica do substantivo derivado. Origina-se a partir de uma palavra já existente. No caso aqui, o adjetivo origina-se de outro adjetivo já existente. Esverdeado, enferrujado, desfavorável e por aí vai. Tá certo? Então, essa estrutura ela é parecida com a do substantivo. Simples, um radical, composto, dois ou mais radicais, primitivo, não teve a origem de outra palavra, derivado, teve a origem de outra palavra, que também é adjetivo. Agora vamos para a flexão. Aqui mudou. Aqui eu tenho flexão de gênero igual substantivo. Flexão de número igual substantivo. Flexão de grau muda tudo. Não existe grau aumentativo nem diminutivo do adjetivo, como eu falei no início da aula. Aqui, o grau é comparativo e superlativo. Aí, dentro desses graus, comparativo e superlativo, existem subdivisões. O grau comparativo do adjetivo, ele pode ser comparativo de superioridade, comparativo de igualdade ou comparativo de inferioridade. Já o superlativo, ele pode ser superlativo relativo ou superlativo absoluto. Já tem outra subclassificação, subdivisão. O grau superlativo relativo pode ser relativo de inferioridade ou relativo de superioridade. Já o grau superlativo absoluto, ele pode ser absoluto analítico ou absoluto sintético. Olha só o mapa mental aí. Dá até vontade de imprimir, fazer um post e pregar na porta do quarto. E tão bonito que ficou isso aí. Se deu um trabalho, mas deu certo. Vamos lá, vamos a eles. Simplificando. O adjetivo, em regra, ele assume o gênero masculino ou feminino do substantivo que caracteriza. Ou seja, ele pode ser uniforme, uma forma, ou ele pode ser biforme, duas formas. O uniforme, o adjetivo uniforme, ele apresenta apenas uma forma para o masculino ou para o feminino. Ou e para o feminino. Garoto, inteligente. Garota, inteligente. O adjetivo inteligente, ele não varia de gênero. Ele tem o mesmo gênero, a mesma forma para ambos. Ou para o masculino ou para o feminino. O garoto inteligente, a garota inteligente. Mesmo caso lá de doente, que eu falei naquela hora, né? Pode ir para o plural, doentes. Mas não tem doenta. Então, doente é um adjetivo uniforme. Ele está doente, ela está doente. Uma única forma para os dois gêneros. Já o biforme, ele apresenta uma forma para cada situação. O adjetivo biforme, ele apresenta uma forma para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, pegando o mesmo substantivo, garoto, educado, forma do adjetivo masculino singular para concordar com garoto. Já se eu digo garota, aí já vai para flexão. Vira educada. Garoto educado, garota educada. A palavra educado é um substantivo, mentira, é um adjetivo biforme. Tem uma forma para o masculino e uma forma de concordância para o feminino. Tá certo? Gente, se eu estiver indo muito rápido,
Vocês digam aí, eu dou uma segurada aqui no acelerador. Se alguém não entendeu alguma coisa, professor, repita aí. Eu repito e a gente vai seguindo. Por enquanto, creio eu que está tranquilo, porque essa parte é bem leve. Mas eu estou dizendo eu porque não é o que eu acho, o que vocês estão achando aí. Se tiver indo rápido demais, se não tiver muito claro, eu volto e repito alguma coisa. Mas eu preciso saber que vocês estão com dúvidas, senão, se ninguém diz nada, eu acho que está todo mundo entendendo e continuo avançando aqui. Certo? Vou até olhar aqui o chat, se alguém falou lá que eu não vi nenhum barulho aqui, não ouvi nada. E outra coisa que eu sempre digo, não tenham vergonha de perguntar, porque a sua dúvida, de repente, é a dúvida de um colega aí, com vergonha de perguntar. Você pergunta, tira a sua dúvida e ainda de quebra tira a do colega. As pessoas, às vezes, não, eu tenho vergonha de perguntar, eu fiquei achando que era uma pergunta boba e que as pessoas iriam zombar. Não. São as perguntas bobas que pegam a gente lá na hora da prova. Tá certo? Então vamos tirar as dúvidas. Flexão. De número. Plural. Singular. O plural dos adjetivos simples se faz da mesma forma com que se pluralizam os substantivos. Os adjetivos compostos são constituídos de dois ou mais radicais. Sua pluralização segue as seguintes regras. Adjetivo composto. Varia apenas o último elemento se o adjetivo composto é formado por dois adjetivos. Por exemplo, cabelos, castanho, escuro, singular. Plural, cabelos, castanho, escuros. Dois adjetivos, juntando ali, formando um adjetivo composto, então somente o último elemento sofreu a pluralização. Outro exemplo, lenços verde escuros, mesmo caso. Adjetivo mais adjetivo, apenas o segundo vai para o plural. Poemas herói cômicos. Dois adjetivos, formando um adjetivo composto, apenas o último vai para o plural. O adjetivo surdo-mudo é uma exceção. Pessoal aí da Everton, aí, mais alguém na área de Libras, da área de pessoas com necessidades especiais, parece que o nome agora é esse novamente. O plural é feito com os dois indo para o plural, ou os dois recebendo S no final. Surdo-mudo é surdos mudos ou surdas mudas, se for feminino, como o nosso exemplo aqui. Meninas surdas mudas. Se fossem meninos, seriam meninos surdos mudos, ambos indo para o plural. Tá certo? É um caso à parte. Os dois recebem ou sofrem pluralização. Sendo o adjetivo composto por uma palavra invariável, e o outro elemento sendo variável, apenas o variável sofre alteração. Claro, se o outro é invariável, ele não vai mudar. Mal educados. Vocês são muito mal educados. Somente o segundo elemento sofreu alteração. Porque o primeiro, ele é uma palavra invariável. Tá certo? Esse mal no sentido de advérbio, escrito com L, que o contrário é bem. Semi-selvagens. Somente o segundo mudou. Recém-formados, recém-nascidos. Fui visitar os recém-nascidos. Não tem isso. Recém-nascidos. Tá certo? Eles são recém-formados. Não tem recém. Recém-invariável. Semi é invariável. Eu vi uma loja de carros semi-novos. Não tem criatura de Deus. É semi-novos. Se meninos são muito mal educados, não tem criatura de Deus. Não tem maus educados. É mal educados ou mal educado, no singular. Só varia educados. Tranquilo?
Continuando. Caso o adjetivo composto seja formado por um adjetivo mais um substantivo, a composição se dê dessa forma, os dois elementos ficam invariáveis. Olha só. Lençóis verde oliva. O substantivo lençóis está no plural, mas aqui não teve alteração. Por quê? Porque essa composição é adjetivo mais substantivo. Formou um adjetivo composto. Verde oliva é uma característica de lençol. Está modificando lençóis. Só que, pela formação de adjetivo mais substantivo, a regra diz que não varia. Nenhum dos dois muda. Tal qual azul, turquesa, tal qual camisa, amarelo, ouro, tá certo? Amarelo, ouro, não varia. Permanecerão ainda sem transformação, sem mudança, sem variação, as locuções formadas de cor mais de mais substantivo. Por exemplo, vestidos cor de rosa. Ninguém mudou. Invariável. Calças cor de café. E vai-se embora. Tá certo? Permanecem invariáveis também as locuções formadas de cor mais de mais substantivo, que é o caso aqui, os exemplos. Permanecerão também invariáveis os compostos azul marinho, azul celeste e azul ferrete. Também não muda nada aí, tá certo? Agora vamos para o grau. Eu tenho aqui o grau comparativo, o grau superlativo. Mas, por enquanto, vamos para o grau comparativo. O comparativo é muito simples. Ele pode ser um comparativo de igualdade, superioridade ou inferioridade. O de inferioridade vai ter o que lá? Menos do que. Pesquisas revelam que os homens são menos fortes do que as mulheres. Comparativo, está comparando o homem a mulheres, só que de forma a indicar inferioridade. Menos. Os homens são menos fortes que as mulheres, ou do que as mulheres. Inferioridade. O igualdade vai dar uma ideia de igual. Pode aparecer assim, ó, igual a, como, tanto quanto, tão quanto, que denota igualdade. Nós somos tão portugueses quanto os próprios lusitanos. Há uma comparação entre nós brasileiros, sermos portugueses, tanto quanto os próprios portugueses de Portugal. A comparação de igualdade. Observe, menos que inferioridade, tão quanto igualdade. E outro caso pode ser superioridade. Os amigos são mais sinceros do que dinheiro. Grau comparativo de superioridade. Esse é tranquilo, tranquilo. Então, para o próximo passo, que agora é o grau superlativo. Isso não tem lá nos substantivos, isso é coisa de adjetivo, tá certo? O superlativo ele pode ser absoluto ou analítico. Absoluto sintético ou absoluto analítico. Grau superlativo. Absoluto sintético é uma associação de prefixo ou sufixo. Olha só. A torre é altíssima. Alto e sufixoíssima. Grau superlativo. Sintético. Por que sintético? Resumido. Depois vocês vão entender o que eu falei que é resumido. Capitu, você está lindíssima. Adjetivo lindo, ou linda, no caso, para Capitu, mas o sufixo íssima. Aqui, adjetivo alta, acrescido de sufixo íssima. Grau absoluto sintético. Reduzido. Resumido. Diferente de
uma palavra, um adjetivo no grau superlativo absoluto analítico. Que aqui eu tenho uma associação a um advérbio. Olha só, dois exemplos aqui. Ele é muito humilde. É muito grande. Olha só, eu tenho a palavra humilde e a palavra grande acrescidos aqui de um advérbio. Tá certo? A torre é muito alta, pegando o exemplo anterior. Muito alta, superlativo, absoluto, analítico. Altíssima, sintético. Muito linda, analítico. Lindíssima, sintético. Certo? Tranquilão? Agora, depois do grau superlativo, aí vem o grau relativo. Superlativo, relativo. Superlativo absoluto, superlativo relativo. Olha só. O grau superlativo relativo, ele pode ser de inferioridade, de superioridade. O que eu tenho aqui? Diríamos que ele é o menos preparado da família. Professor, eu vou confundir isso aqui. Esse menos preparado é o grau relativo, superlativo relativo. Eu vou confundir com esse, ó. Comparativo de igualdade, de superioridade. Não, não vai. Olha só. Eu não vou. Não, mas há uma comparação aí. Ele é o menos preparado da família. Sim, existe uma comparação implícita. Só que aqui é uma comparação relativa. Ele é o menos preparado em relação a toda a família. Na comparação propriamente dita, no grau comparativo de igualdade ou de inferioridade, para ficar clara a dúvida, existe uma comparação entre dois seres, entre duas coisas. Ele é menos estudioso do que ela. Comparativo de inferioridade. Ele é menos estudioso do que ela. Há uma comparação entre dois seres. Aqui é a situação em você analisa um ser em relação a um grupo e não a um outro ser. Ele é o menos preparado da família inteira, em relação a toda a família, e não ao irmão, por exemplo. Ele é menos preparado do que o irmão. Aí eu teria comparativo de inferioridade. Estaria comparando ele ao irmão. Quando eu digo ele é o menos preparado da família, é em relação à família. Por isso que é relativo. Certo? Para não ficar essa confusão aí e depois vocês não quererem confundir, porque não dá para confundir. Né? A ideia é essa. Em relação a toda a cambada. Se for de superioridade, o mais. Seria a Terra o mais belo dos planetas? Observe que não há uma comparação aqui entre a Terra e Júpiter, a Terra e Saturno, a Terra e Plutão. Até não sei se Plutão não é planeta, mas né? Entre a Terra e Urano, a Terra e Júpiter. Não. Em relação relativo a todos os planetas do sistema solar. Tá certo? Tranquila aí essa relação entre não confundir o grau comparativo de inferioridade e o grau comparativo de superioridade com o grau superlativo relativo de inferioridade e de superioridade. Certo? Tranquilão? Ficou claro aí? O que é a locução adjetiva? Locução adjetiva. Alguém falou? Não. Locução adjetiva, memorize isso aqui, gente. É uma expressão. Uma locução adjetiva é uma expressão formada por uma preposição mais um substantivo.
E por que que eu chamo-a de locução adjetiva? Porque ela tem o mesmo papel modificador, caracterizador que o adjetivo tem. A diferença é que o adjetivo é uma palavra. Olha a grande sacada. A locução adjetiva é uma expressão. Olha só. Cor de chumbo. Preposição mais substantivo. Caracterizando cor, locução adjetiva. Criatura sem mácula. Preposição sem, substantivo mácula, caracterizando o substantivo criatura. Aí vai-se embora. Sem vergonha, caracterizando pessoa. De ferro, caracterizando caráter. De mármore, caracterizando estátua. Com flores, caracterizando árvore. Olha só. Olha que legal. Árvore florida. Olha o que eu tenho aqui. Olha o que é que eu tenho aqui. Árvore florida. Substantivo, árvore, e um adjetivo caracterizando o substantivo árvore. Beleza. Aqui eu tenho árvore, substantivo, e eu tenho uma expressão que também está caracterizando a árvore. Mas eu não posso chamá-la de adjetivo, porque adjetivo é uma palavra. Eu tenho a expressão, então vou chamar de locução adjetiva. Tranquilo? Deu para sacar a diferença entre adjetivo e locução? Ela tem que vir com a preposição antes, né? Sempre. Se for só uma palavra, é adjetivo. Se vier com a preposição, ela é considerada uma locução adjetiva, né? Isso. Ela vai vir com a preposição E o substantivo. e substantivo. E, principalmente, ela vai ter valor de adjetivo. Ela vai estar caracterizando o substantivo para ela ser locução adjetiva. Porque existem, toda classe gramatical tem uma locução. Locução substantiva, locução adjetiva, prepositiva, pronominal, vai-se embora. Olha só. Para a gente fechar essa aula. Amanhã visitarei. Olha só, cidades. Serranas, cidades. Da Serra, cidades que se localizam na Serra. Vamos lá. Olha só que legal para a gente fechar aqui com chave de ouro. Daqui, amanhã visitarei cidades. Qual é a classe morfológica da palavra cidades? Substantivo. Substantivo, perfeito. Substantivo. Serranas, nessa frase, está fazendo o quê? Está exercendo função de quê? Adjetivo. Adjetivo. Caracterizando o substantivo serranas. Da serra é o quê? Pode ser adjetivo. Pode ser adjetivo? Porque da Serra não é pode ser uma caracterização, cidades da Serra. Isso, perfeitamente. Mas pode ser adjetivo? Não. E, na verdade, eu acho que é uma preposição mais substantivo, né? Isso. Da serra. Porque da é preposição, Isso. Serra é substantivo. Então, caracteriza a cidade. Então, é o quê? Né? Como é que eu chamo? Locução adjetiva. Locução adjetiva, perfeito. Observe que serranas e da serra, elas têm a mesma função, elas duas. Tanto serranas quanto da serra estão caracterizando o substantivo cidades. Se eu digo cidades serranas, serrana caracteriza o substantivo cidade. Se eu digo cidade da serra,
da serra caracteriza o substantivo cidade. Mas eu não posso dizer que da serra é um adjetivo. Por quê? Porque para ser adjetivo é uma palavra. Eu tenho uma expressão com função de adjetivo, com valor de adjetivo. Então, eu tenho uma locução adjetiva. Tranquilo aí? Só uma palavra caracterizando o substantivo, adjetivo. Se eu tiver uma expressão, locução adjetiva. E essa última parte aí? Cidades que se localizam na serra. É o quê? Para a gente fechar. Serranas. Aqui, ó, isso aqui tudinho. Que se localizam na serra. Isso aqui tudinho é o quê? É locução adjetiva, é? Não. Não pelo fato de na, é? Tá certo? Aqui eu não tenho, eu tenho isso aqui tudinho, aí, que se localizam na serra. Isso aqui tudinho está caracterizando. Peraí, deixa eu ver se eu anotei. É predicativo, é? Não. Olha, observe, não é só uma palavra ou outra aí. Eu perguntei por esse trecho todinho. Que se localiza na serra, é o quê? Petson falou, Petson aí? Ficou mal, pegou mal aqui. É pronome relativo, né? Sim, pronome relativo, perfeito. O que? Observe que esse que aí não é conjunção integrante como aquele lá da oração substantiva. Ele é um pronome relativo aqui. A mesma palavra. O mesmo que aqui é pronome relativo, lá naquele exemplo é oração, é conjunção integrante. Primeiro exemplo. Aliás, primeira frase. Amanhã visitarei cidades serranas. Serranas, adjetivo, caracterizando cidades. Na segunda frase, amanhã visitarei cidades da Serra. Da Serra, locução adjetiva caracterizando cidades. Tem a mesma função do adjetivo serranas, só que é uma expressão. Eu não posso chamá-la de adjetivo. Chamá-la-ei de locução adjetiva. Chamá-la-ei, mesóclise, é um dos assuntos do curso. Colocação pronominal. É para depois, se preocupa agora não. E esse último aqui? Vamos pensar. Vamos pensar. Telecurso 2000, vamos pensar um pouco. Quem lembra? Eu me lembro. Telecurso 2000, todo dia de madrugada, todas bem cedinho, lá para 5 horas passar. Telecurso 2000. Vamos lá. Serranas. Gente, serranas caracteriza cidades? Sim. Sim. Da Serra caracteriza cidades? Sim. 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 Que se localizam na Serra? Essa estrutura caracteriza cidades? Sim. Sim. Agora me resta saber. Serranas é adjetivo. Ok. Uma palavra caracterizando o substantivo. Da Serra é uma expressão caracterizando o substantivo, locução adjetiva. Mas que bendito é que se localizam na Serra, que tem a mesma função desse adjetivo. Vou dar uma dica para ver se a galera esperta. O que é isso aqui? Verbo. Verbo. Deus abençoe, filho. O que é isso aqui? Verbo. Todo enunciado constituído de verbo a gente chama de quê? É adjunto adverbial, né? Não. Todo enunciado que tem verbo chama de quê? Oração. Oração. Então, aqui eu tenho um enunciado com verbo, obrigatoriamente, eu devo chamá-lo de oração. Acabou. Então, aqui eu tenho uma oração que caracteriza um adjetivo. Então, eu tenho uma oração adjetiva. É que tem diferença, né? Aí é subordinada, a oração subordinada adjetiva, né? Oração adjetiva. Oração adjetiva. Mas ela não é subordinada, né? Ou ela é subordinada? É sim. Quando assim, porque quando eu vou dar as orações subordinadas, eu tenho 3 tipos. As subordinadas, adjetivas, substantivas e adverbiais. Então eu tenho aí uma oração
adjetiva, que vai... A gente estuda ela junto com a subordinada, né? Mas ela não tem essa relação mais próxima. Nesse caso aí, o que eu tenho? Essa oração, essas orações adjetivas, elas vão se dividir depois em adjetiva explicativa e adjetiva restritiva. Nós vamos ver isso aí nas aulas de orações. Que o que vai diferenciar é o sentido ou a pontuação. Tá certo? Então, quando eu tenho uma oração, quando eu tenho um termo, um trecho, um termo, um enunciado, com verbo, que caracteriza o substantivo, eu vou ter que chamá-lo de oração, porque tem verbo adjetiva. Nesse caso, eu teria uma oração adjetiva restritiva. Olha só que legal. Oração adjetiva restritiva. Por quê? Porque eu não vou visitar qualquer cidade. Vou visitar as que se localizam na Serra. Estou restringindo. Amanhã visitarei cidades que se localizam na Serra. Oração, adjetiva restritiva. Quando nós vamos estudar orações, nós estudamos. Vou só parar aqui. Nós estudamos as orações do período composto por coordenação e as orações do período composto por subordinação.